Sabe, existe uma pergunta interessante. O que será que é mais poderoso? Uma declaração super ousada ou um silêncio bem calculado? Hoje a gente vai mergulhar num princípio de estratégia que, olha, vira nossa intuição de cabeça para baixo. A gente vai falar sobre o poder imenso que não tá no que é dito, mas sim naquilo que é deixado por dizer. Olha que imagem genial que o Leonardo da Vinci usou para falar sobre um perigo que nunca sai de moda. Pensa bem, a ostra se abre toda, fica vulnerável e vira presa fácil. É exatamente isso que acontece com quem fala demais. A pessoa se expõe e fica completamente à mercê de quem está ouvindo. Para a gente entender o tamanho do perigo de ignorar essa regra, vamos voltar lá para Roma Antiga. Vamos acompanhar a queda trágica de um dos seus maiores heróis militares, Gnaeus Március Coriolano. Então, no campo de batalha, as ações do Coriolano falavam por si. O cara era uma lenda. Mas, quando ele entrou para a política, as palavras dele se tornaram a sua própria ruína. Cada discurso arrogante ia destruindo a imagem de herói que ele tinha, sabe? E no lugar aparecia um homem comum, um falastrão. A jornada dele, como a gente vê aqui, foi uma queda livre, impulsionada pela própria boca, que terminou, claro, no seu exílio. E aqui a ficha cai, né? A lição da história do Coriolano é brutal. Quanto mais ele falava, menos poder ele parecia ter. É como se as palavras dele apagassem todo o respeito que ele conquistou com sangue e cicatrizes de batalha. Ele simplesmente mostrou que não conseguia se controlar. E quem não se controla, bom, não pode controlar os outros. E o destino do Coriolano fica ainda mais nítido quando a gente compara ele com outro líder, um que seguiu o caminho totalmente oposto. Pois é, enquanto um falou tanto que conseguiu ser exilado, o outro usou o silêncio para construir um poder absoluto. Vamos viajar agora para a França do século XVII, mais especificamente para a corte do rei Luís XIV, que era um verdadeiro mestre na arte de dizer menos que o necessário. O método do rei era uma verdadeira aula de controle psicológico. Imagina a cena. Os ministros dele passavam dias debatendo, apresentando seus melhores argumentos. E a resposta do rei? Um enigmático verei. Essa palavrinha deixava todo mundo num estado de ansiedade, de pura especulação. A decisão final não era anunciada com palavras, ela era simplesmente executada, deixando bem claro que o poder da ação, e não da discussão, era só dele. E essa frase famosa, o Estado sou eu, funciona exatamente com o mesmo princípio do verei. Uma comunicação super concisa, mas com um poder absoluto. Pouquíssimas palavras para um impacto máximo. E isso aqui mostra perfeitamente o efeito que ele causava. O silêncio dele era uma máscara, totalmente deliberada. Isso tornava indecifrável e o mantinha no controle completo de tudo. Ele basicamente transformou a falta de palavras em uma arma poderosa. Certo. Então, por que ficar quieto tem tanto poder assim? Vamos dar uma olhada na psicologia por trás disso. A natureza humana, sabe, odeia o vácuo, especialmente um vácuo de palavras. Nós somos máquinas de interpretação e quando a gente se depara com o silêncio, sentimos quase uma obrigação de preencher aquele espaço. E ao fazer isso, muitas vezes acabamos revelando intenções, fraquezas, informações valiosas que de outro jeito ficariam bem guardadas. O artista Andy Warhol entendeu isso perfeitamente. Ele percebeu que quanto menos ele falava sobre o próprio trabalho, mais ele dava espaço para os outros falarem. E essa aura de mistério acabava aumentando não só a discussão, mas o valor da arte dele. Ele aprendeu na prática que o poder, muitas vezes, está em ficar de boca fechada. Mas, além de criar essa aura de poder, o silêncio também é uma ferramenta de defesa fundamental. E essa foi uma lição que um rebelde russo aprendeu tarde demais. Pensa só, o Rylev sobreviveu ao próprio enforcamento. Isso era um caminho quase certo para o perdão. O destino deu a ele uma segunda chance, mas ele não conseguiu segurar a língua e fez um comentário sarcástico. Quando Czar ouviu o que o Rylev disse, ele simplesmente rasgou o perdão que estava prestes a assinar. No dia seguinte, Rylev foi enforcado de novo, e dessa vez a corda não arrebentou. Uma única frase custou a vida dele. Mas olha, essa lei não é absoluta. Às vezes o silêncio pode até levantar suspeitas. Em algumas situações, na verdade, é mais inteligente falar mais e não menos. E aqui a gente entra num paradoxo bem estratégico. Se o silêncio projeta poder, falar demais pode ser um jeito brilhante de disfarçar esse poder. Ao criar uma cortina de fumaça com um monte de palavras, é possível distrair os adversários e, o mais importante, fazer com que eles subestimem as verdadeiras intenções.
A escolha, no fim das contas, é tática. O silêncio intimida, projeta autoridade. Por outro lado, a fala excessiva pode ser usada para parecer uma pessoa ingênua, inofensiva, criando a cobertura perfeita para esconder os verdadeiros planos. E então, como a gente navega nesse jogo complexo de palavras e silêncio? Vamos resumir aqui as lições principais que vimos. O ponto crucial é esse: ter consciência do poder e também do perigo de cada palavra que sai da boca. A escolha de falar ou de ficar em silêncio deve ser sempre uma decisão pensada, calculada e nunca um impulso. E isso tudo, claro, nos deixa com uma reflexão final. Diante de cada situação, a pergunta que fica é: qual vai ser a próxima palavra? É bom ter em mente que cada uma delas tem o seu peso, mas às vezes a jogada mais poderosa de todas é não dizer nada.